Mais um vídeo no canal com presença ilustríssima do nosso ídolo. Cara, pra falar ainda, obviamente, da vergonha, do vexame, da eliminação ridícula do Flamengo contra o Olímpia. E aí, antes de passar a bola já pro meu ídolo, vamos dividir a Para que conversa essa aqui, porra, cara. vamos dividir a conversa aqui em dois momentos, beleza? Um que a gente chegou a falar na live de pós e tal, para analisar por que o Flamengo ou tentar analisar, ou tentar buscar respostas do porquê o Flamengo é 880. Por que o time é campeão invicto da Libertadores, ganhando todos os jogos de mata-mata no ano, e meses depois tá sendo amassado pelo Volta Redonda. Esse é o nível de discrepância do Flamengo. E no segundo momento a gente vai falar de 2024. O Flamengo ainda disputa a Copa do Brasil, beleza. Mas assim, pensando em 2024, o que fazer? Tudo bem, meu ídolo? Tudo bem. Assim, eu tava até pensando em. Pô, um abraço pra vocês. Bruninho, Simões. Eu quero saber a dupla sertaneja qual a música que vai lançar. Se vocês pensarem no caso, eu posso falar lá com o Góes do Menos é Mais pra de repente lançar essa dupla. Ele tem uma produtora, de repente ele pode lançar essa dupla, se bem que o Bruninho vai dizer que o Simão não tem a tua pegada, né? Perfeito. Pra isso. Então Tá um é isso. pouquinho abaixo, tá um pouquinho abaixo. Cara, primeiro uma honra estar aqui nesse espaço, né? De novo eu Honra vim toda depois do nossa. Bruno, depois do Bruno Formiga, registre, sempre registrando isso, né? Foi E aí convidado antes. Foi convidado antes dessa vez. vim depois do Bruno Formiga de novo acontecendo, mas tudo bem. Sabe que eu sou humilde e realmente o Bruno Formiga é craque, então beleza. Cara, assim, a gente, eu até queria, eu até pensei em fazer alguma coisa para as minhas redes, mas aí eu vou fazer aqui, que eu acho que seria um bom tema. Que honra. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, perfeito? O Flamengo está na semifinal, tem vantagem, depois teria uma final contra Corinthians ou São Paulo, caso ele passe do Grêmio. Que eu falei isso hoje no De Placa, e falei isso hoje numa entrevista que eu fui lá no blog, no podcast. Caraca, Banca. Como é que é? Cara, qual é o nome do podcast? Eu esqueci. Gostaria de te Aí, ajudar, mas. Não, calma aí que eu vou pegar aqui. Eu tenho que falar. Banca Braba. Eu fui no podcast hoje, Banca Braba. E eu falei lá, se o Flamengo jogar, falei isso de placa aí lá, se o Flamengo jogar contra o Grêmio, a média do que jogou nos dois jogos contra o Olímpia, contra o Atlético Mineiro Sim. e contra o Cuiabá, o Flamengo será eliminado pelo Grêmio. Muita chance. perfeito. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se ele jogar o que jogou nesses 4 jogos, o Flamengo será eliminado pelo Grêmio. Não tem nenhuma chance de jogar esse jogo e não A ser chance é ter eliminado o pelo nível de Grêmio. sorte que teve contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Pode Os 6 ser, bolas na pode ser. trave. Mas eu acho. E a outra coisa que eu falei de placa hoje, a minha manchete foi: o acaso não protegeu. Porque, né, como diria a música do Titãs, o acaso vai Excelente me manchete. proteger enquanto eu andar distraído. O acaso protegeu o Flamengo em jogo pra cacete nessa série de 21 jogos. Chegou uma hora que o acaso falou assim: porra, meu irmão, numa boa, cansei, porra. Você tenta se livrar. Tenta se ajudar aí que eu já não aguento mais, pô. Uma outra E boa aí. manchete seria para cego ver. Para cego É, ver. Porque eles é. estavam tentando não ver, mas Exatamente. agora até o cego começou a E a enxergar. manchete de Wallace Borges. O Wallace Borges já pintou por aqui, não? Já, duas ou três Sócio, vezes. sócio. Então, o Wallace Borges deu uma boa manchete também. Um soco na cara do torcedor. Que é uma bela manchete Porra, também. Uma foda. bela manchete. Pô, deitou. Hã? Deitou, pô, foda. Manchetaça. Então, o que acontece? Eu falei, então, se você analisar ali, o acaso, se jogar assim, vai ser eliminado pelo Grêmio. Se jogar desse jeito. Pode ser que mude, pode ser que dê um choque de realidade e tudo, mas enfim. Agora, respondendo a tua. Então o que eu queria dizer? Fazendo o exercício, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ganhou, pá, beleza, foi lá, ganhou contra o Corinthians, contra o São Paulo, bum, beleza, ganhou, comemorou, 70 milhões na conta. Qual a avaliação que você faz do ano do Flamengo? Horroroso. Eu Pra diria mim, péssimo. Péssimo. Sim. É isso. Eu diria Eu acho que péssimo. tem uma coisa aí. Claro que título é sempre melhor ganhar título do que perder título. Mas Exatamente. esse título da Copa do Brasil, ele pode ser, pensando numa análise fria do Flamengo, pensando no que a gente pode olhar para frente, ela pode ser mais prejudicial do que fazer bem. Porque Eu não sei. é uma enganação, as pessoas vão se enganar de novo com Exatamente, muito pode pouco. ser.
Por muito pouco. Nesse aspecto, sim, mas se eu fosse falar como torcedor, eu quero correr esse risco, Claro lógico. sim. Lógico que eu quero. total. Mas, cara, isso diz muito do ano do Flamengo. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele terá ganho a Copa do Brasil, eliminando Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians ou São Paulo. E o ano do Flamengo será péssimo. Quem tiver uma análise um pouquinho criteriosa vai dizer o ano será péssimo. Então, assim, veja só, como é que um clube se coloca numa situação dessa, cara? É muito bizarro. Porque você ganhar a Copa do Brasil e o teu ano vai ser péssimo. E aqui, a gente está considerando porque todos nós concordamos. O cara que está assistindo aqui a live, ou o programa, pode pensar diferente, de boa, sem problema nenhum, né? Aqui nós estamos trabalhando. Mas na visão de nós três, será péssimo. Então, olha só, olha como é que o clube se coloca nessa situação. Feito esse ponto aqui, cara, eu acho que para a gente analisar isso, a gente tem que ir muito, muito lá atrás no começo do ano, que foi um começo de ano, decisões lamentáveis da direção de futebol, que eu suponho e que eu posso ter essa percepção de que é uma decisão, é uma direção de futebol refém do grupo vitorioso que tem. Porque vamos supor que alguém, o Marcos Braz, ou o Bruno Spindel, ou o Juan, alguém tenha falado assim, não, cara, vocês vão sair de férias dia 12 de outubro, dia 12 de novembro, e vocês vão voltar dia 10 de dezembro. Vamos supor que alguém tenha falado que daria os 30 dias lá. E o grupo tenha falado, não, cara, a gente se ferrou pra caramba esse ano aí, não vamos ter... E aí, meu amigo, eu tô aqui supondo, tá? Mas eu acho que esse diálogo é plenamente factível dentro do Flamengo hoje. Eu também acho. Porque assim, em número de títulos, a geração mais vitoriosa da história do clube, em número de títulos. Em importância de títulos, tem o peso do Mundial lá para 81, mas que no mínimo é equivalente. Se a gente considerar que 2 Libertadores pagam um Mundial, tá ali, né? Você pode até achar que não, mas tá com grandezas equivalentes. Comparável. Em números, então assim, e aí vem aquela frase na cabeça, né, que, porra, quando você tem uma geração que ganha demais, ou você manda embora o técnico, ou você manda embora a geração para continuar ganhando. O Flamengo tem mandado muito embora o técnico, né? São 9 treinadores em 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses. Então, assim, e mandar embora os jogadores, acho que agora vai vir uma leva boa, né? Já colocando o 24 aí, não tem como renovar com o Davi Luiz, não tem como renovar com o Davi, o se eu não me Rodrigo Caio. engano, já renovou, né? Pela número de partidas que ele fez, tinha uma Pela renovação cláusula. automática. Exatamente. Então, Mas eu acho que ali... As notícias eram que era automático, mas seria conversado de qualquer jeito. E não... Se uma das acho partes que ali tem que chegar e entender que tá melhor para todo mundo. Acho que o Felipe Sim. Luiz, só se ficar ali por um contexto dele começar uma transição para outra coisa. O Everton Ribeiro, acho que a gente tem que questionar. E daí acho que a renovação automática é só para o Bruno Henrique mesmo. Sim. Acho que é ponto. E aí você tem que ver... Agora foi. Aí na E aí você tem que ver outros nomes aí. Então, assim, acho que se a gente for lá atrás, a volta das férias é um absurdo. A troca do Dorival, eu não sou duas caras. Eu vi sentido na troca do Dorival lá. E já me arrependi plenamente, né? Só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Perfeito. Eu sou até meio idiota, mas... Essa eu levo pra vida, hein? Sempre falo. Então, assim, já vi que eu estava errado. Até outro dia, deixa eu ver se eu acho essa mensagem aqui, porque um camarada me mandou uma mensagem que eu acho que explica muito. Quer ver? Aqui, ó. Um cara que tem o nome de Volta Dorival, ele mandou no Twitter a seguinte mensagem assim: o que eu falei, dessa daí do Dorival eu já me arrependi. Eu já falei que errei há alguns meses. Aí ele botou assim: VSR, a tua opinião foi errada por achar que a diretoria trocou o Dorival porque pensava que ele tirou do Flamengo, em 6 meses tudo que ele podia. Eu também pensava assim. Só que hoje eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo só trocou o Dorival pela grife. Cara, eu falo isso toda hora. Eu acho que é muito disso, assim. Eu, quando pensei assim, se você olha, você fala assim, o Vitor Pereira,
eu imaginava, cara, ele tem mais elementos, mais ferramentas do que o Dorival. E por isso que eu vi sentido na troca. Errei. Mas hoje a gente vê que a diretoria ela não imaginava que o Vitor Pereira era verdadeiramente bom. Ela queria uma grife. E Eu ela acho que tem queria outro dizer, elemento. ó. E ela Acho que queria tem outro dizer, elemento. ó, eu conheço os caminhos e vai fazer do meu jeito e vai dar certo. Então, é Então, isso. assim, Eu acho que então, mais que a assim, Novo grife, fator Jesus, né? eles Mesma queriam a troca, tirar um assinatura. brasileiro, pegar um português ali. Eu acho que eles então, queriam assim, também a assinatura da diretoria. Porque, assim, a pode assinatura ser. da diretoria era o Paulo É, Souza, é, né? Foram é. lá, trouxeram da Polônia. E o Domenech. Domenech. Mas, assim, o Paulo Domenech Souza... fez. Como é que é aquele negócio? Fez processo seletivo, caraca, pra Exato. achar o Domenech. O Paulo Souza, eles trouxeram e tal, deu errado, eles mantiveram, eles negaram Jesus, que pediu pra voltar pro Flamengo, pra manter o Paulo Souza, mantiveram até onde deu, e o Dorival não foi uma escolha, era o único que tinha, era o que tinha ali e trouxeram. Então, assim, os títulos não tinham assinatura da diretoria. O E aí Dorival eles estava queriam num botar momento da assinatura. carreira ficou um tempinho Tava ali no parado, aí Ceará. voltou pro Ceará, que Sem estava ali brigando constar, para não cair. E sem constar que esses caras chegaram, o Dorival era o técnico do Flamengo, e eles olharam e falaram, não serve. Né? Então tem Sim, essa Exatamente. pegada aí. Hã? não, Exatamente. total. E só para dar um É, pitaquinho no que você falou do Vitor Pereira, assim, eu de antemão achei, porra, muito absurda a troca. E, cara, assim, eu até entenderia tirar o Dorival se fosse para o Flamengo pegar um nome, assim, unanimidade, sei lá, o Tite. Obviamente que aí é utopia, né? Um Guardiola da vida, o Tite, o Jesus, que aí você fala assim, pô, é quase certeza de melhorar. Só que, velho, aí eu nem sei se você concorda, mas a minha visão do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, e pô, eu vi bastante jogos do Corinthians naquela temporada, é mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo aqui no Flamengo. Para mim, teve muito resultado mentiroso, muito resultado mentiroso. O time até era competitivo ali, marcava, só que assim, o estilo de jogo dele não combinava com o estilo, porra, que eu imagino predominante deve ser o jogo do Flamengo. Então, assim, para mim não encaixava, então eu não vi sentido nessa troca desde então. então, Assim, eu nem acho que os resultados dele no Corinthians eram mentirosos, mas eu acho que ficou muito claro que tinha uma pegada muito grande dos jogadores ali, né? Depois a gente viu isso, então claramente ali. Acho que houve um erro ali, que eu embarquei no erro também, mas eu acho que tem mais, né? E acho que ali você passou a ser refém disso. A volta das férias demorou a ter um preparador físico, um preparo físico bom. O preparo físico bom foi piorando com a chegada do Vitor Pereira, que não conseguiu fazer. E os jogadores gostavam do Vitor Pereira, acho que mais até do que gostam do Sampaoli, no geral. Independentemente do episódio do soco na cara do homem de confiança do Sampaoli. E acho que ali você tá refém desde o início. Ao contrário dos amigos, eu sempre tive muita ressalva ao Sampaoli, né? Eu achava que tinha mais, inclusive, não sei porquê, assim, quer dizer, porque aí começa a aparecer, mas o meu vídeo no meu canal lá, no canal do VSR, que eu falo da chegada do Sampaoli, começou agora a reviralizar lá, um montão de gente falando, porra, não sei o quê, porque ali eu aponto uma série de coisas que acabaram acontecendo vocês sabem que eu não sou babaca de querer dizer, porra, eu acertei. Pra mim, foda-se, eu não tô preocupando. Abriu falando do Dorival aí que você errou. Até porque quando eu erro, eu falo também, não tenho nenhum problema de falar, mas, assim, várias coisas a gente viu, a relação explosiva, a relação de que não tava funcionando, de que não tava. E acho assim, eu acho que sempre foi uma decisão questionável. Aí depois a gente descobre que era uma decisão quase que pessoal do Landim, que num lugar profissional, né? Porra, o presidente vai chegar e falar, não, sou eu. Não é, né? Ainda mais o presidente que não se envolve no futebol no dia a dia. Um presidente Ele que não em tá tese presente. tem um executivo de futebol. Então, assim, Exato. tem uma série de coisas. Acho que melhorou em relação ao Vitor Pereira, mas a verdade é, o Flamengo do Sampaoli, ele nunca foi sólido. Acho que a Não, palavra mais é essa, ele nunca foi sólido. Até nos jogos que ganhou. Quando eu falei lá da brincadeira do acaso, o acaso não vai te proteger, tem uma porrada de casos. E hoje eu citei, assim, com todo carinho, jogo contra o Bahia. Ridículo. Perfeito? Você joga 40 minutos com um a mais. Você joga quase 20 contando os acréscimos com 2 a mais. E você permite 2 chances claras de gol para um time com 2 a mais. Ali era para dar o chamado freio de arrumação, sentar e falar, ó, com essa direção não tá dando. A gente tem que acertar a rota. Alguém fez? Me parece que não. Muito difícil. Se alguém fez, quem
conhece de futebol ali pra cacete, pra chegar e falar assim, Sampaoli, isso aqui, eu quero entender, né? Não tô aqui pra mandar no seu time, mas eu quero entender aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar com um time que tem 1 quilômetro de distância entre os setores. É isso que vai funcionar? Não. Então, assim, e na prática, aqueles 2 jogos contra o Fluminense, da Copa do Brasil, ele pioraram uma sensação que já era ruim. Sim. Ali eles deram ali, os jogadores. Eu falo isso pra cacete. Você lembra o Flamengo e Grêmio de 2019, o 5-0? Sim. Em que o Flamengo joga muito pior do que No 1 a 1. o 1-1 lá da Arena do Grêmio. Muito pior, mas muito pior. O Grêmio, se fosse no videogame, com 25 minutos de jogo, a barrinha de energia do Grêmio no videogame teria acabado. Porque o Grêmio saiu correndo igual um maluco, desesperado, 2 em 1 em toda a bola, 3 em 1, caramba, esperando fazer um gol, assustar o Flamengo e pronto. O Flamengo conseguiu não tomar o gol. Quase fez, meia né? hora, quase, o Felipe Luiz salvou Felipe Luiz uma salvou. bola do Maicon lá e tudo. Isso. Com meia hora de jogo, o Grêmio estava morto. Foi o Flamengo do Fla-Flu do primeiro jogo da Copa do Brasil, cara. O Flamengo correu igual um maluco no primeiro tempo, mas igual um maluco. Tanto é que no segundo tempo o Flamengo ficou com 1 a menos e não conseguiu fazer um gol no Fluminense. 1 a mais. Né? Ficou com 1 a mais, perdão. Ficou com 1 a mais e não conseguiu fazer um gol. Então, Consigo fazer um gol, não consigo nem assustar mais. Exatamente. Então, assim, acho que ficou muito claro. Aquele jogo contra o Fluminense, que aí se criou a porra da narrativa vergonhosa de que o Flamengo escolhia jogo, criou por causa desse jogo. Se não fosse esse jogo, talvez você consertasse o ano. Talvez você fosse eliminado da Copa do Brasil, pelo Fluminense, talvez. Mas, e aí você se criou. Aí ficou durante 21 jogos, uma derrota. Aí era, contra o Bahia, merecia ter perdido. Contra o Nublense, merecia ter perdido. Corinthians. Contra o Racing lá, merecia ter perdido. Contra o Corinthians, no Maracanã, merecia ter perdido. Todos desses daqui, 2 empates e 2 Racing no Maracanã vitórias. também não merecia ter ganho, pelo menos. Talvez, não merecia ter ganho. Aí depois você pega Atlético Paranaense fora, lamentável. Você pega, e aí você vai botando, cara. O jogo contra o América Mineiro, vergonhoso. Gol no último lance, cara. Então assim, foi 1 a 1, o América merecia ter ganho o jogo. Cruzeiro, bem melhor. Então assim, acho que se criou ali uma coisa e o time nunca funcionou, cara. Então assim, eu realmente, se você pedir pra explicar por que o Flamengo é assim, eu não sei, mas eu acho que a falta de, eu acho que ser refém do Jorge Jesus é um problema, Acho que você fica ali do coisa e até, por exemplo, quando você bota de novo os 4 jogando, vem uma memória ali, uma memória afetiva que talvez seja prejudicial, a ponto de você botar Gerson, Everton, Ribeiro, que não tem condição de jogo hoje, pelo menos os 2 juntos. Então, assim, uma série de situações muito complicadas e que, assim, o Flamengo tem uma semana de força-tarefa para o jogo contra o Grêmio. Que se o Flamengo jogar assim, ele vai ser eliminado pelo Grêmio. Vai. Se ele jogar assim, ele no mínimo toma 2-0. Pode ser que ganhe nos pênaltis, mas ele no mínimo toma 2-0. O que me assusta um pouco, assim, dando um passo atrás e saindo do específico, falando do trabalho do Sampaoli ou do trabalho de qualquer outro técnico, é que, assim, cara, eu acho o 8,80 do Flamengo fora do normal, entendeu? Assim, eu não acho que seja uma variação normal de um time. Por exemplo, uma coisa é temporada ruim do Flamengo. Puta, ficou ali em terceiro no Brasileiro, a 6, 7 pontos do líder, perdeu na Copa do Brasil. 2021. Beleza, uma temporada de 2021. Finalista da Libertadores, caiu na semifinal da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro. Perfeito. Só que a variação do Flamengo não é 2021. A variação do Flamengo você sai do Jesus campeão de tudo pra ir pro Dome tomando 5-0 dos outros, passando vergonha na Libertadores e tal. Aí beleza. Aí você sai ali de 2021, que é um ano fraco, pra começar 2022, passando vergonha no Carioca, ficando na roda pro time do Abel Braga, assim, as paradas. Assim, eu quero entender por que a variação do Flamengo ela é muito maior do que o padrão dos outros times. Porque, assim, o normal do Flamengo, quando vai mal, deveria ser 2021. Então, mas é que eu acho que a resposta do Flamengo, eu acho que a resposta disso pro Flamengo é que o Flamengo, ele não tem algo que ele não tem algo que outros times têm, e acho que seria, eu nem vou citar o Palmeiras, porque é a coisa mais simples. Mas, por exemplo, ele não tem algo que o Corinthians tem.
que é ser sólido quando tá mal. Perfeito? Ele é sólido quando tá mal. Assim, o Corinthians... E aí? O Corinthians, mesmo quando tá mal... Chega aí. Fala, Arthur. E aí? Beleza? Esse é o cara. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Flamengo tem de muito difícil. Porque, assim, se você pegar... projeta assim. Deixa eu pegar aqui um exemplo de time que aconteceu isso recentemente. Enquanto você pensa, só para dar um exemplo do que você está falando, que eu acho que se encaixa. Pô, o Flamengo está meio cambaleando, no momento difícil, vai pegar o Olímpia fora de casa, uma pressão fodida e tal. Ele vai pro jogo com o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Pô, não dá para botar... Mas o que eu quero falar, né? O que eu quero falar é exatamente isso. Você pega, por exemplo, a Inter de Milão, nas oitavas da Champions, que enfrentou o Porto, tomou um calor absurdo do Porto no Portugal. Sim. E foi sólido o tempo todo. Poderia até ter tomado gol, ia perder por 1-0, ia levar para pênalti, não sei o quê, mas ele foi sólido o tempo todo. O Flamengo não tem isso. O Flamengo não consegue ser sólido ao longo do jogo. Então, e aí por que é isso? Acho que é um pouco da forma como o time foi concebido. O time foi concebido para ter a bola. O time foi concebido para ficar com a bola. Se você imprensa o Flamengo não resiste. O Flamengo faz água. E aí, acho que passa pela característica dos jogadores. Então, se você pega o Flamengo de 2019 para cá, os volantes do Flamengo foram Arão, eram Cueja, né? Cueja, Arão, Diego fez ali, aí o Arão foi embora, o Cueja foi embora, ficou o Gerson, aí depois do Gerson veio o Thiago Maia, o Diego Ribas foi volante lá naquela adaptação do coisa. Então, assim, o Flamengo não tem um Danilo, que o Palmeiras tinha. O Flamengo não tem um frente de área ali, como o André, por exemplo. Não tem o Cueja mesmo. O Flamengo não tem. É que o Cueja já era mais de sair, né? Eu acho uma boa reflexão essa, assim, cara. Então, o assim, elenco do Flamengo é moldado para ser 880, né? Porque, assim, um time que vai encantar. Esse time, ele só vai ganhar se vai se encantar. Se ele for competir pela característica dos jogadores, não compete, cara. Se perder a posse de bola, se for amassado, exatamente. Então, acho que isso é uma parte. E aí, para você mudar isso, você tem que mudar muito do perfil do jogador. Porque, assim, o Gerson e o Arão como volante deu muito certo em 2019, deu naquele contexto. Se você não tiver o contexto de todo mundo voando fisicamente, de todo mundo encaixando pressão alta, não dá para os dois serem coisa. Não dá. Não dá para ser Thiago Maia e Gerson. E o Flamengo ainda deu um pouco de falta de sorte, que o Pulgar que estava compensando ali se machucou nessa hora. Se o Pulgar tá ali, eu acho que é um outro jogo no Maracanã. Sim. Um outro jogo. Né? E aí, nesse meio tempo, teve o João Gomes, né? Um cara que mordia pra cacete. Muita coisa. Compensava ali. Então, é isso. Acho que esse elenco, faltou citar o João Gomes. O João Gomes é fora da curva ali. Thiago Maia e João Gomes. Então, assim, por quê? Porque ele fazia isso, ele voltava. Tudo bem que tomava cartão amarelo pra caramba, até por isso. Né? Até por isso. O trabalho sujo até por isso. Todo, né? Ele tomava cartão amarelo por causa disso. Então, assim, acho que o elenco é moldado pra isso. E pra você trocar isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque eu já até sei como é que vai ser o ano que vem, quer ver? Ano que vem, vão dizer que os investimentos que seriam do ano que vem já foram feitos esse ano. Sim. Perfeito? Em parte é verdade. Em parte até é verdade. Trouxeram o Alan, que é outro desse perfil. Trouxeram um volante, trouxeram um goleiro, e iam trazer o meia lá, que não trouxeram, enfim. Mas, por exemplo, só para dar uma ideia, para quebrar isso, você precisava de um volante, tipo aquele Wallace, que tá na Udinese ainda, né? Sim. O Flamengo tentou várias vezes, inclusive. Que o Flamengo tentou várias vezes e tudo. Esse cara seria um perfil, para de repente você jogar no Olímpia. Porque esse é um ponto. O jogo ontem era para o Flamengo ter habilidade para não ter jogo. Exato. No sentido 100%. E o Flamengo não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. O Flamengo não sabe fazer isso. Então, assim... Porque mesmo quando deu certo, por exemplo, o Atlético Paranaense lá, que o Flamengo ganha 2-0 lá, é um massacre, pô. Não. Massacre. Eu botei isso no Twitter. O jogo do Atlético Paranaense é rigorosamente o mesmo jogo de ontem. Com uma diferença. O Atlético Paranaense não teve competência de botar a bola na rede. Exato. Não teve. Exato. Assim, rigorosamente. E o Flamengo achou gol nos dois jogos. Porque o Flamengo acha um gol contra lá, que é uma piada, né?
Achou. É isso. E ontem contra o Olímpia, achou o gol também. O Certo, Bruno Henrique totalmente. chegou, escapou, achou o gol. Achou. Totalmente. Tanto é que Totalmente. termina o primeiro tempo com uma finalização, essa. É. Então, assim, Não, o jogo fica- é igual. eu O acho jogo que- do eu Atlético acho- Paranaense é igual o jogo de ontem. Eu acho que Rigorosamente não igual. vão aprender. Eu lembro de você falando e tomando porrada. Eu tomei muita porrada nesse dia do Atlético Paranaense, porque a gente criticou a atuação do Flamengo, cara. Eu falei, cara, o Flamengo não tá jogando nada. E as pessoas se recusam a ver, cara. Eu não sei o que Cara, que eu vi até uma. Eu vi até um cara no Twitter, vocês até responderam, o VS foi lá no reply, que ele marcou os dois para falar de placa, e pô, que vergonha, os dois, só que pelo menos ele veio na humildade, né? Que ele não é porque também, por exemplo, eu mandei pra ele lá, o cara ia de boa, depois ele tirou de boa, eu mandei também que eu poderia já chegar escrotizando, eu cheguei perguntando, pô, eu ainda tô errado? Só isso, o cara foi, levou de boa, ele falou, pô, desculpa, não sei o que, beleza, mas acontece, cara, assim, zero problema, até porque, o cara é torcedor, meu irmão. Eu sou torcedor também. Eu sou torcedor. Vocês me encontram na arquibancada. Na arquibancada eu falo uma porrada de merda que eu não falo no ar, porque quando eu não levo a minha torcida pra trabalhar. E o torcedor, contanto que ele não queira agredir alguém, contanto que ele não queira discriminar nenhuma minoria, nenhuma maioria, não queira discriminar ninguém, torcedor torce, porra. Torcedor pode ter os exageros dele. Ele pode achar que eu tô falando uma merda. É que tem muita gente que viaja, fala assim, porra, você trabalha na TNT, você tem que falar bem de Paulista. Porra, meu irmão. Isso é uma viagem. A TNT nunca mandou falar bem ou mal de ninguém. Se eu quiser falar bem de qualquer um, falar bem de time paulista ou falar bem do Flamengo não muda R$1 na minha vida. Eu não ganho nem mais nem menos. Então, outro dia eu falei isso, a torcida ficou puta. Eu falei, meu, o Flamengo pra mim não muda nada. Nada. O Flamengo não faz eu ganhar mais nem menos, nada. Eu não dependo do Flamengo pra porra nenhuma. Graças a Deus, não dependo pra nada do Flamengo. Pra nada. Então, assim, eu analiso o que eu quero. Agora, o torcedor também não tem isso. Eu mandei só pro cara ver que às vezes o crítico, ele tá ali num papel de fazer análise, pô. Exato. Eu ganho a vida fazendo análise. E se você acha que os 21 jogos do Flamengo eram bons, não eram. Nunca foram. O Flamengo fez um jogo muito bom contra o Grêmio. Mesmo assim, os primeiros 20 minutos foram bem esquisitinhos. Depois entrou no eixo. O Flamengo fez meio tempo contra o Palmeiras bom, meio tempo contra o Atlético Paranaense bom no Maracanã. Fez o jogo contra o Vasco, foi bem esquisito, mas foi bom porque tu dá de 4 no rival, é bom, então tá bom. E o jogo contra o Fluminense ali, ponto. E tem um jogo que o Flamengo jogou muito, e tem um jogo que o Flamengo jogou muito bem e perdeu, que foi contra o Inter. Jogou muito bem. Contra o Atlético Paranaense brasileiro, jogou bem também. Ali eu acho mais ou menos, mas tudo bem. Mas, cara, contra o Inter jogou muito. E aí, meu irmão, assim... Não, e assim, só pra... E de boa, só pra fechar, e de boa. Se você quer ouvir coisas que agradam o seu ouvido, tem gente na internet que faz. Problema nenhum. Bastante, não tem problema nenhum. O YouTube, esse espaço que a gente tá, ele te deu a chance de você escolher o que você quer ouvir. Se você não quer, você quer ouvir coisas bonitas sobre o seu time, procura que vai ter gente que faz. Flá TV, vai lá na Flá TV, vai lá na Flá TV. Exatamente. Agora, assim, então eu acho que nessa ânsia do torcedor, e eu acho, pelo menos de torcida de rede social, acho que dá pra falar que a maioria é assim. Nessa ânsia de defender o Flamengo, o cara não percebe que atrapalha, cara. Porque assim, nessa porra de falar, não pode falar mal do Flamengo, não pode falar que o Flamengo joga mal, não pode criticar, cara, começa a se criar uma mentira, pô. E aí, isso é bom pro técnico que tá lá fazendo merda, isso é bom pro diretor que tá lá fazendo merda, isso é bom pro jogador que não tá rendendo, porque fica uma coisa que tá tudo bem, até dar merda. Aí quando dá merda... O jogador nem tanto, né? Porque a narrativa da vez que... o jogador foi algo. É que o jogador é vagabundo, é sem vontade e tal. E o que eu falo, minha visão de futebol é... Cara, todo time desorganizado, se você quiser pegar essa narrativa que o jogador tá no trote, tá no... Obviamente tem jogos e jogos. Por exemplo, eu falei muito sobre isso e vi que vocês falaram também. O jogo contra a Nublense fora de casa, eu acho que é a parte. Uma vergonha. Ali foi muito estranho. Foi bizarra a postura mesmo, assim... Só que, caralho, todo jogo tem problema de postura. Aí quando ganha, não tem problema de postura. Aí entra a outra de escolher. Então, caralho. Esse jogo contra o Atlético foi... O jogo na Arena da Baixada... O jogo da Arena da Baixada era pra acabar com a narrativa de escolher, pô. Era um jogo decisivo de Copa do Brasil. O Flamengo ficou algumas bolas passando por milímetro de ser eliminado, pô. E o contrário, fortaleceu então, assim, a narrativa. Fala, olha, fortaleceu a narrativa. Meu Deus do céu. Mas escuta só, você quer ver um ponto? Assim, eu não acho que deva mandar o São Paulo embora agora, ok? Eu não acho. Só que eu ouvi uma vez uma entrevista do Guardiola,
falando que se ele fosse dirigente, ele mandaria o técnico embora quando ele percebesse que o treinador não tem mais reflexo nenhum sobre o grupo. Assim, o Sampaoli ir para uma coletiva e reforçar a narrativa de que os jogadores estavam escolhendo o jogo. Se eu sou jogador, eu falo, eu chamo. É porque jogador assim acho que não ia se criar no futebol. Mas se eu sou jogador, eu chamo o Marcos Braz e falo, com ele não vai dar mais. Porque ele tá reforçando narrativa de vagabundo, dizendo que a gente está escolhendo. Pode ser até que os jogadores tivessem algum jogo com mais passividade ou não, e eram em vários, tanto de Copa. Mas isso foi quase uma atitude antiética do Sampaoli. Sabe por quê? Porque ele foi para uma entrevista coletiva validando um discurso que ataca no mínimo, vou ter uma palavra bonita, ataca o profissionalismo da equipe dele, ao mesmo tempo que tira peso das incompetências dele. Exatamente. Porra! E ainda teve torcedor que mandava pra mim link do Sampaoli dizendo isso. Porra, meu irmão, pensa um pouquinho. Se você tem um discurso dizendo que o teu trabalho está sendo boicotado pela vontade dos jogadores, você tira do teu peso. Meu trabalho não é ruim, meu trabalho é bom, mas os caras não estão querendo. E ele falou isso em coletiva 2 ou 3 vezes. Perfeito. Então, assim, não dá, porra. Se o meu chefe fala, imagina, na reunião da TNT Sport, reunião mundial da TNT Sport. Aí o meu chefe vai lá e o cara fala, porra, vocês precisam fazer melhor a Champions. Aí o meu chefe fala... Ih, censurado. Censuraram o VSR, hein? Censuraram o VSR, hein? Pô, e o frame tá... Travou. Não, voltou. Voltando agora voltou. Voltou? Vai. Então, voltou. Agora tu imagina nessa reunião, é a mesma coisa. Reunião mundial da TNT Sport, aí alguém chega e fala, cara, vocês precisam fazer, não vamos usar a Champions não, vou usar o Paulista. Vocês precisam fazer transmissões melhores do Campeonato Paulista. Aí o cara fala, tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo, o meu chefe fala assim, eu não consigo, por quê? Porque a minha equipe só quer trabalhar na Champions. Exatamente. Porra, meu irmão! Aí das duas uma, ou você manda embora a equipe, ou você manda embora o chefe, porra. Exato, pô. Exatamente. Foi isso que o Sampaoli fez. Exatamente isso. Porra. Foi exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Entendeu? E aí, isso impediu da gente botar crítica no trabalho dele, que é ruim. Então, assim, é uma coisa inacreditável, entendeu? Perfeito. Inacreditável. Tô 100% alinhado. E aí, assim, a gente já, pra caminhar pro fim, entrando exatamente nisso, pensando em 2024, ok, o Flamengo tem a Copa do Brasil pela frente, beleza. Eu acho que a primeira coisa para se falar do que fazer... Ainda tem um ponto, né? O 2024 do Flamengo é com ou sem Libertadores? Exatamente. Eu acho bem factível que se não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo não fique entre os 6. Talvez se tiver vaga extra, 7, 8 ou 9, talvez. Mas acho bem factível, até porque tá tudo junto, né? Tá o Botafogo lá disparado e os outros estão todos muito juntos. Imagina uma pré-Libertadores com 40 dias de férias, né? Imagina o que não vai ser. Não, e assim, aí pensando em 2024, a gente passa, obviamente, pelo Sampaoli, mas assim, falando de Sampaoli, falando de elenco, falando até de diretoria, o que o Flamengo pode fazer para não repetir 2023? Assim, a minha opinião sobre o Sampaoli futebolisticamente, é uma tragédia, mas o futebol, eu acho que o Sampaoli já mostrou em alguns trabalhos que ele consegue fazer melhor. Então, assim, muito lá atrás, né? Bem lá atrás. Muito lá atrás. Muito lá atrás. Muito lá atrás. Só pra pegar esse gancho, por exemplo, muita gente quando defendeu o Vitor Pereira, fala isso, porra, o cara fez, nem sei se é verdade, o VS pode até pontuar melhor. O cara fez o Porto um dos melhores da história. Óbvio que ele tem... Pô, isso foi em 2011, gente. 2011. Porra, foda, né? O trabalho do Vitor Pereira no Porto. Esse título no Porto. Tem um tempinho. Acho que tem ali até o... 2013, né? De 2011 a 2013, a passagem dele. Quando o Kelvin ajoelha o Jesus, que tem aquele negócio lá, então assim, 2013, tem um tempinho. Então acho que isso tem que pontuar, porque ao mesmo tempo que jogadores têm altos e baixos ao longo da carreira, treinadores também. O Mourinho, outro dia, era o melhor treinador do mundo.
Hoje alguém acha o Mourinho na primeira prateleira? Eu não acho mais. Não, então, E agora ele voltou a melhorar em relação ao que estava há algum tempo, né? Sim, sim. Mas aí o ponto é exatamente esse. Beleza, assim, eu não acho um absurdo quem ache que, futebolisticamente falando, o Sampaoli ainda consiga tirar alguma coisa desse elenco. Só que o ponto é, cara, um dos melhores jogadores do elenco do Flamengo tomou um soco na cara de um comandado dele, não é utilizado nunca mais, fala que sofre covardia psicológica. Então, assim, o elenco já não tá com ele. O elenco inteiro, a gente já dá pra cravar uma coisa que o VS falou aí, o Felipe Luiz falou ontem na Zona Mista, não sei se vocês viram. Esse Flamengo desse ano nunca foi sólido, como do ano passado. Então é o cara mais lúcido do elenco para falar de futebol. Pô, ele tá vendo ali que não teve encaixe. Ele já tinha falado algo parecido outra vez, aí rolou até um reboliço ali, ele pediu desculpa pro Sampaoli, que ele não quis dizer, mas assim, tava claro que não tinha um encaixe ainda. Não então, tinha assim, no fim das contas, a narrativa que rolava é que nas Copas o time joga, mas o jogador que mais entende de bola do elenco já tava vendo que não tava dando certo. Então, assim, no fim das contas, a verdade que é, assim, queira encarar, queira concordar, queira não concordar, o Sampaoli está demitido. Ponto. O Sampaoli já está demitido do Flamengo. Agora o quantos jogos o Flamengo vai aceitar perder antes de tomar a decisão que todo mundo já sabe que está tomada. Então, assim, o São Paulo não é o técnico do Flamengo em 2024. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. Quem é o nome para vocês? Cara, é tentar o Tite de novo, né? Assim, eu acho que é óbvio, a tentativa óbvia. Embora o Tite, para essa ala aí, tenha muita rejeição de alguma parte da torcida, né? Muita rejeição. Mas acho que o Tite... Assim, eu concordo totalmente com o Tite, não sei se ele vai querer, fala-se que ele tem uma proposta boa do Orlando City e tudo, mas enfim. Agora na Europa não dá mais, não tem nenhum técnico sem clube, né? Não vai pegar mais. Ao contrário, não tem nenhum clube sem técnico. Assim, eu acho que a chance de algum clube contratar o Tite no meio da temporada é muito baixa. Algum clube da Europa, né? Muito baixa, porque você vai contratar um técnico que nunca treinou lá no meio, com o bonde andando e tudo, então acho que é muito baixa. O quente da Copa já passou também, né? Aquele quente de ser o técnico da seleção brasileira já. Exatamente. Então, assim, embora o trabalho do Tite lá na Europa seja muito respeitado pelo que ele fez na seleção, mesmo caindo 2 vezes em quartas e tudo mais. Eu acho que seria uma boa para dar essa questão de competitivo, né? Agora, a gente precisa se entender. A gente conhece um pouquinho a torcida do Flamengo. Tanto a do estádio quanto a virtual. A gente no estádio já foi parte disso, ou né? E a virtual a gente se interage a todo momento. E muitas vezes, pelo menos, e muitas vezes, da minha parte, pelo menos, uma interação abusiva, vamos dizer assim. Muita coisa. Ódio e ódio. Eu vi que você falando exatamente, a relação de ódio e ódio. Mas, enfim, essa torcida vai estar pronta para um Flamengo que não seja tão virtuoso, ou quer dizer, não é virtuoso não, que não tente ser tão virtuoso, porque o Flamengo hoje o ano vexaminoso de 2023 talvez ajude. Talvez ajude isso. Então. Mas talvez isso. Quando o Flamengo tiver num jogo de 8ª rodada do Brasileiro, jogando contra pode ser o Cuiabá, e ganhando de 1-0 e segurando o resultado, como é que a torcida vai reagir? Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Sim, é um bom ponto. Como a torcida vai? No Corinthians, estava ok. Estava ok. A torcida entendia. Jogando dentro de casa, só deu para ser 1-0. Lembra aquele ano que o Corinthians foi para Libertadores só com 1-0 o gol do Guerreiro? Foi, 2014, você viu a torcida do Corinthians reclamar alguma vez? Não. É lá, bando de louco e o caramba, ok. Vai chegar no Flamengo, termina lá, jogo do meio da tabela, 1-0 no Cuiabá, com o time tocando bola atrás. Vai terminar, vai ser vaiado, pô. Ou não? Ou eu tô falando bobagem? Vai. Nenhuma dúvida. Então é isso, mas entendeu? Eu acho que tem que ser. Ignorar a torcida também, né? Tá na hora já. Então, mas não vai fazer. Sabe por que não vai fazer? Porque daqui a pouco tem eleição e o Landim tá querendo dar um golpe. Exato. Nessa hora é que você chega lá o John Textor e o John Textor bota a rola pra fora e fala: é do meu jeito e acabou, porra. Entendeu? Porque ele não depende de porra nenhuma, ele não depende de voto. O clube é dele, ele vai fazer o que ele quiser, pô. Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, exatamente. Aí ele vai vender o cara pro Lyon e foda-se. Porque é isso. Aqui vai chegar, o cara vai falar, pô, a torcida tá lá. E é isso, pô. É isso. Esse cenário com o Tite, ele vai ser vaiado, vai terminar lá. Juiz apitou. É isso, pô. A gente conhece da torcida.
É um bom ponto. É isso. Entendeu? Mas assim, Se entra lá ontem pra defender o 0x0, era pau na mídia social. Era pau na mídia social, pô. Ou não? Era. Com certeza era. Mas Esse a torcida é ponto. difícil de entender, né? Eu fui ao Maracanã, Flamengo e Olímpia. Pô, acabou o jogo 1x0, eu coçando a cabeça, cu na mão, falei, cara, esse resultado, do jeito que o time tá jogando, pô, festa, luzinha, todo mundo cantando. Falei, cara, pontos corridos? Gente, tem jogo de volta. E a galera felizona, ganhou, isso aí, é festa, vamos cantar samba. Falei, rapaz. Aí assim, aí você tem Galhardo como opção. O Galhardo não é viável. O Galhardo não é viável. Também acho que não é viável. Não, E você tem o Rogério, né? E você tem o Rogério, que pra mim é muito injustiçado no Flamengo, mas que é a mesma coisa da torcida, né? Uma rejeição enorme de parte da torcida, enfim, assim, não dá pra ter tudo também no Flamengo, porque é difícil. E aí eu quero ir pro elenco, assim. Cara, aí pensando no mundo ideal, tá? É óbvio que, porra, depende de cláusula, de multa, de gente pra comprar, de gente pra vender, beleza. Mas assim, no mundo ideal, o que você faria? Por exemplo, eu olhando pra defesa do Flamengo, eu olho ali o Fabrício Bruno pra ficar, o Léo Pereira, se a proposta for muito alta, eu acho até que eu venderia. Eu sem dúvida, venderia o Léo Pereira. Sem dúvida. Eu acho que eu venderia. O Sem Ayrton, dúvida, venderia. se a proposta realmente for muito alta, talvez também venderia e começava do zero mesmo, assim, cara. Começava do zero. Eu manteria aí, eu manteria assim de olhar. Vai ter que manter o Alan, porque chegou agora, né? Não dá para você colocar. Pensar ali num Pulgar, Alan, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Só. O Gerson tem que ver. Cara, o Gerson, do jeito que ele tá jogando, não tem condição. É que o Gerson chegou a jogar muito bem ainda, né? Mais avançado. Mais avançado, assim. Segundo Então, hoje hoje não dá mais pro Gerson, né? não tem como. Eu tenho medo de cravar essas coisas. O segundo, a princípio eu concordo. Não, mas eu acho que não tô condenando o Gerson, não. Nesse jeito, não dá pro Gerson. Concordo. Se você vai fazer um time que vai ter 70% de posse de bola, que tem um pé de pressão absurdo, que vai recuperar, o Gerson joga. Concordo. Agora, desse jeito, com o time do Flamengo desperdiçando bola toda hora, com os outros caras acelerando, com o Flamengo dando espaço, parece um latifúndio, não dá pro Gerson jogar, pô. Exato, é isso. 100%. É isso. É só isso. Não dá pra ele ser segundo volante. Não dá. Mas então, assim, você tá. Por exemplo, mais... e olha que ontem o Thiago Maia jogou pra cacete. Muito! Se não fosse o Thiago Maia ontem, o Flamengo tava eliminado no primeiro tempo. Falamos disso na live. Sem dúvida. Mas acho que é um jogador que também já cumpriu a missão dele. Então, assim. Então, assim, você tá mais inclinado, se você, obviamente, né, tem dinheiro envolvido, tem um monte de coisa que às vezes impede, mas você tá mais inclinado a pegar uma espinha dorsal mínima e começar do zero mesmo. E uma coisa, eu quero jogar um nome aqui para vocês falarem. Pedro. O que fazer com o Pedro para 2024? O Pedro, pra mim, é um craque, cara. O Pedro, o time que rejeita o Pedro, pra mim, é burro. É um time burro. Nem que seja pra, botar pra jogar, pra vender e fazer uma puta grana. Mas, assim, escantear o Pedro é uma burrice do tamanho do mundo, assim, pra mim. É bizarro. Eu acho que é possível você botar Gabigol e Pedro. O Dorival mostrou lá. Agora, tem que trazer um técnico que, até isso, você tem que fazer na hora que você tá contratando o técnico, né? Exato. Você tem que chegar, o técnico falar assim, por exemplo, não precisa ser gênio para saber que o Sampaoli não ia jogar com Gabigol e Pedro, perfeito? Sim. É só você olhar os trabalhos dele. Total. Se você chega e fala assim, deveria falar, ô Sampaoli, tô conversando aqui, tô pensando, o presidente lá, o homem gosta de você, gosta do teu trabalho, mas antes eu queria saber o seguinte, pela tua concepção de futebol, jogam Gabigol e Pedro? Não. Pô, obrigado, eu vou procurar outro. Se você acha isso importante, deveria ser. Que foi outra coisa que, nesse sentido, eu defendi o Sampaoli. Porque hoje tinha uma porrada de gente. Ele botou 30 times diferentes. Porra, desculpa. Isso aí é sabido. Isso é parte do pacote. Agora, o que me choca um pouco é o cara botar 30 times diferentes e não conseguir, gerir o elenco, tá ligado? Porque assim, o problema dele não é mudar o time. Ele não tem 11 e foda-se. Exatamente. Ele tem, que faz parte do pacote. Pra jogar, ao mesmo tempo não bota ninguém. Que faz parte do pacote. Faz ele muda pra cacete, mas muda num grupo fechado. Verdade. Isso faz parte do pacote. Inclusive, no Flamengo ele foi até melhor. Porque no Flamengo, por exemplo, ele estava deixando pessoas alheias à comissão técnica dele fazer parte do dia a dia do futebol. No Santos,
Tinha gente que não entrava no vestiário dele, gente do Santos, que não entrava no vestiário dele. Conversa com as pessoas. Sim. Teve gente que quis dar na cara dele dentro do Santos. Bizarro. Porque ele não dava bom dia, a pessoa queria ir lá ver treino, ele fechava a porta na cara. Então, assim, isso faz parte do pacote do Sampaoli. Ele roda toda hora, mas roda só num grupo pequeno. Então, assim, faz parte do pacote. Isso daí era sabido, pô. Isso era sabido. Sim. Não, eu que Então, fui a favor, Eu fui eu tinha entusiasta, medo dessas coisas, tá ligado? admito. Mas sabendo então, isso. mas beleza, às vezes você é um pouco otimista, porque ele já fez coisas legais, ele já fez Não, uma Laú que era eu legal. achei assim, Aí eu é um achei pouco que do que ia- o Bruno falou, né? A Laú dele é 2011, irmão. É. Não, eu Né? confesso O que eu achei Chile que seria... dele é 2014. 14? Eu confesso que eu achei Quando que seria teve- garantia que o Flamengo 14, ia 15, jogar tava né? na Copa, bem. né? 15. É 2015. ele na Copa, né? Que De 14. É ele Que na quase tira o Copa Brasil, e inclusive. ganha a Copa América depois. Então, assim. Eu confesso que eu achei que seria garantia de jogar bem, tá ligado? O Flamengo ia jogar bem, Exatamente. E não e aconteceu. aí ia ser exposto, ia ter problema de relacionamento, eu achei que ia ter isso tudo, mas achei que o Flamengo ia jogar bem, pelo menos. E isso não E não aconteceu. conseguiu. E não conseguiu. Aí, assim, Então, só assim, pra gente caminhar para ano que vem é bem complicado. E aí ainda tem a excursãozinha do Marcos Braz e do Spindle, né? Tem. Que vão dar uma passeada na Europa para ver, para meter Quer ver? Assim, acho que é a cara dessa departamento de futebol trazer o Carvalhal. É a cara. Que era o cara que o pessoal tá no radar um tempão e tudo, já teve pra vir e não teve, ama o Brasil e não sei quem, tem um parente brasileiro. E aí o cara vai lá, não, é muito parecido. Aí entra naquele ritual, o jogador chega com mochila nas costas e vai, aí chega o estadual, toma uma porrada por Volta Redonda, toma um 3-0 do Fluminense, aí fica insustentável. Só tem que ver, só para caminhar para o fim, a metodologia do Carvalhal, né? Que eu não sei se vocês souberam, porque tem uma nova narrativa que a culpa é do posicional. Não sei se vocês já pegaram essa narrativa, Rolando. E assim, eu acho que a galera que, e eu até me incluo, pô, eu preciso estudar mais para entender qual é a diferença. Eu tenho certeza que as pessoas não sabem o conceito da diferença. Só que alguém deve ter falado por aí, e aí a narrativa já tava, cara, a culpa é do posicional, o posicional não funciona. E não, tal. Pra tu ter sua opinião, você tem que achar que o Guardiola ia chegar aqui e ia dar errado. Você tem que achar isso, obrigatoriamente. Se a culpa é do posicional... Não, e o detalhe, em muitos conceitos, o jogo do Jorge Jesus é muito parecido com o Sampaoli. E um deu super certo, o outro... Então, assim... Exatamente. Assim, eu acho que não, acho que passa mais... O que o Flamengo precisava era entender uma forma de ser competitivo ao não ter a bola. Enquanto não tiver isso, vai ficar muito difícil. Porque quando ele tiver a bola, ele vai estar bem pra caramba. Ano passado, né? Ano passado. E quando ele não tiver a bola, ele vai sofrer igual esse ano. Então, assim... 100%. Aí só pra gente... O Flamengo enquanto o Flamengo não conseguir segurar um resultado, enquanto o Flamengo não tiver solidez para segurar um resultado, ele vai poder ganhar qualquer título. Como vai poder ser eliminado por Racing e Olímpia. Perfeito? Porque em algumas situações você precisa saber estar pronto para defender um resultado. Que é o que faz, por exemplo, o Palmeiras do Abel. Exatamente. Muito bem. É o que mais faz. É o que mais faz. E joga. Se precisar jogar, ele vai para fazer 4. Então, assim, é isso. E o Flamengo não sabe fazer isso. Então, ele vai poder ganhar, ok? Como ganhou 2019, como ganhou coisa. Como ganhou a reta final do Brasileiro de 20. Sim. Reta final do Brasileiro de 20 é quase um mata-mata pro Flamengo. Ele joga contra o Inter, joga contra o São Paulo, joga contra um montão de gente. Né? Então, assim, e funcionou. Mas, ao mesmo tempo, se você não precisa, se você precisar segurar um resultado ali, não vai conseguir. Aí então, só pra gente caminhar pro fim, a gente falou aqui de possíveis técnicos, o que faria com o elenco. Aí só rapidamente, assim, sobre diretoria, assim. Existe o que fazer? Tipo assim, existe um cara que o Flamengo possa trazer pra ser mais profissional, pra ter mais outra visão, assim. Existe, esse cara existe. Ou assim, não adianta, é chovendo molhado, que tem é isso aí, é daí pra pior. Porque assim, a minha visão, eu confesso que é essa, tá? Eu acho que o Marcos Braz a gente pode passar a tarde inteira aqui falando mal dele, porque tem motivo pra isso. Mas eu acho que não tem um cara pra chegar. Não, chega de Marcos Braz, vamos botar esse cara aqui que é melhor. Eu acho que a tendência é ser um Mbappé, é ser um engravatado desse que nem do meio do futebol é. E eu acho que a tendência para isso é piorar. Eu não sei qual é a visão de vocês, porque eu acho que... eu concordo que o maior problema do Flamengo é a diretoria, é o comando e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que é o lugar mais difícil de se acertar.
Quer falar, Bruno? Cara, eu penso um pouco como o Simões, assim, eu não vejo esse cara, por exemplo, tem uma época que falavam muito em Leonardo, tem que trazer o Leonardo. Se o São Paulo dá problema, o Leonardo, assim, chama encrenca. Então, eu de fato não vejo. Aí, olhando até para os times brasileiros, assim, quem é esse cara no Palmeiras? O Anderson Barros, pra mim não tem um perfil que a gente imagina. Quem é esse cara no Galo? Esse cara no Palmeiras é o Abel hoje, né? Cara, falamos isso na live, que é a diferença do porquê o Palmeiras é tão sólido. Porque o Abel fez muito o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Queridos, me dá o futebol aqui, tá bom? Futebol é meu, eu vou tomar tudo. O Renato dele faz isso no Grêmio, né? Sim. O Renato, o presidente do Grêmio falou assim, ó, a chave do futebol é tua, você faz o que você quiser. Inclusive o Grêmio caiu quando ele não tava, né? Sim. Perfeito. Quando ele eu só acho que não tem esse cara, assim como o Simões falou, acho que não tem esse cara aí. Eu acho que o Braz ficar, apesar do Braz não gostar de mim, né, não sei porquê, eu até sei. O Braz, eu sou bloqueado do Braz na rede social, não sei porquê, porque em 2019 eu dizia, 2019 não, em 2009 eu criticava o Braz pra caralho por causa das barbaridades que acontecia em 2009, 2010, pisar em lâmpada, essas porra, e ele me bloqueou, mas não tem problema nenhum, tô cagando pra isso, não muda a minha vida um caralho. Mas então assim, o Braz, eu acho que ele tem essa entrada com o meio do futebol, boa, difícil de repor de verdade. O que eu acho que precisa no Flamengo é um cara que conheça muito de futebol, de campo, para que ele possa, por exemplo, questionar o Sampaoli ou qualquer treinador na hora que o time toma calor do Bahia com 2 a menos. Exato, alguém tem que saber. É o Braz? Não é. Se o Braz chega pro São Paulo e perguntar, o São Paulo vai falar, Braz, vai pra puta que pariu, porra. Tu conhece o quê? Exato. E vai falar merecidamente, pô. Perfeito, pô. Entendeu? Então, assim, tem que ter um cara que chega e fala assim, porra, meu irmão, não tá funcionando. A gente foi parando da Baixada, ganhou um gol contra e tomou sufoco o jogo todo. Você acha que é isso? Em que, mais ou menos? Tipo um Edu Gaspar, assim, uma parada nessa linha? Assim? Talvez um Edu Gaspar, algo parecido com o Edu Gaspar, algo parecido com o que o Muricy faz no São Paulo. Entendeu? Não sei se... Talvez, por exemplo, um Evaristo de Macedo, que hoje ele tá muito idoso, não sei se ele iria pegar, não sei nem se ele merece pegar uma bucha dessa, merece no sentido dele, né? Já fez tanta coisa na vida e daí pegar uma pica dessa, mas alguém parecido com o Evaristo de Macedo, que o cara, entendeu? Chegar e falar assim, o cara que ter ali, de fazer esse meio campo. Até um cargo novo, né? Assim, não precisa nem ser um cargo na hierarquia que existe no Flamengo. Exatamente. Acho que ali tem que ter Luiz um teria muito perfil para isso, né, cara? Eu acho. Seria o perfeito. Talvez. Eu acho que sim, mas eu acho que talvez não agora, né? Treinador com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz questionar o treinador, não sei se seria a coisa. Talvez você trazer um treinador. É que aqui essa porra é muito Europa, né? Talvez você botar o Felipe Luiz de treinador e botar esse cara acima do Felipe Luiz, talvez. Talvez, né? Mas aí é muito Europa aqui. Eu não vou sugerir isso porque eu não sou maluco. Eu não vou sugerir uma coisa que é inexequível. A primeira tomou uma porrada, empatou com o Rezende, vão dizer, inventou e não sei o que, sabe de nada, parará, professor Pardal. Então não vou sugerir. Mas acho que isso seria uma passagem interessante. Mas talvez trazer um cara que fosse ali um treinador que treinou até algum tempo, que conheça de futebol e fazer isso. Acho que essa seria uma coisa, porque eu acho que tá tudo muito solto, cara. E depende. E aí, a experiência tão bem sucedida com Jesus acabou gerando problemas depois. Porque o Jesus falou, tá bom, vou privatizar o futebol. Quem manda na preparação física sou eu, quem manda na cozinha sou eu, quem manda no departamento médico sou eu, mando em tudo. Deu muito certo, né? Então, aí depois, ninguém conseguiu fazer. Aí órfão. Você chega... Ficou órfão, né? Futebol sem dono ali. E aí você toma 2 bolas do Bahia com 2 a menos e ninguém fala. Aí chega lá e fala, não, vai melhorar, não faz parte. Então, assim, entendeu? Esse é um ponto importante. Teria que achar esse cara que chegasse ali e conhecesse de tática mesmo, conhecesse de futebol para arguir os caras. Eu acho que seria uma possibilidade. Cara, boa reflexão, cara. Esse cargo realmente eu não tinha pensado nisso, talvez e não é o Juan, né? Assim, não é o Juan.
Não é. Não, Bom, assim, É isso. Quase uma hora de papo aqui. A gente até tinha prometido que ia ser menos, porque o nosso mas querido tá ídolo bom. tem É compromisso. muito bom ouvir o ídolo falar, né? Não dá, O tempo dá nem vontade de ficar passa. pra É sempre, dá vontade de Para ficar com pra essa sempre. porra. Meu Para com ídolo, essa porra. muito obrigado. Infelizmente, Tá. você esteve aqui num momento de merda do Flamengo Não, mais mas um. tá bom. Não, mas então, mas é isso que eu tô falando. Os pessoal estavam falando, jogando e falando assim, porra, agora falando aqui como torcedor, né? Caraca, tu tá pra baixo, hein? Hoje eu falei, pô, que pra baixo, meu irmão? Eu passei a minha vida inteira acreditando piamente que eu nunca Exatamente. veria o Flamengo na semifinal da Libertadores. Você é Eu fichinha, vi, porra. eu vi 2 títulos em 4 anos, porra. 4? É, né? 4 anos, 2 títulos em 4 anos. Tu acha que eu, porra? Não, faz parte. O Flamengo não vai ganhar todas também. É que hoje. Porra, 10 anos atrás, você cair na semifinal pro Olímpia, nas oitavas de final pra Olímpia, 1-0 e 3-1, Chegar nas porra. oitavas, irmão? Porra! Então assim, né? Fantástico. Então assim, não tem nada. O Flamengo não vai Rapidinho, ganhar todas. Olha, tu acha que é a maior vergonha que o Flamengo já passou na Libertadores? não, Esportivamente falando? nem de longe. Olha, Nem de Botando eu o acho, longe. cara. custo-benefício na balança? Nem de Eu acho, longe. cara. Eu não acho, Eu, não. eu acho, eu acho. Eu acho que a Eu não maior acho, não. diferença que eu vi o Flamengo perdendo na Libertadores foi essa aí. Do Tu Flamengo pro acha? adversário, do Flamengo pro adversário, tenho certeza. Tenho Não certeza. sei, cara. Pô, o Não Flamengo é sei. atual campeão da Libertadores, cara. Ganhou a última Libertadores invicto, pegou o Olímpia, um time de merda, e perdeu, cara. É bizarro. Não sei. Não Bizarro. sei. É porque o Pô, América é muito feio, mas, porra, é um time bom. Pô, a Cara. O América é muito eliminação bom. pro Defensor é duro de engolir, cara. Mas é uma É eliminação dura com de engolir. defesa com Moisés, Irineu, Clayton. É, É uma coisa meio é, assim. Né? é. Hoje perder pro Acho que, Olímpia. acho que tem o ponto da vergonha o Gabigol dizer que foi um roubo, né? Isso Vergonha. talvez isso aumentou. Vergonha. A gente Isso falou isso aumentou, ontem. assim. A gente falou isso Não, ontem. vergonhoso. Vergonha é falta de vergonha na cara falar de Não, arbitragem. vergonhoso. Falta de vergonha na Vergonhoso. cara. É viver num mundo paralelo. Mas tá aí, talvez possa ser. É porque, assim, do ponto de vista. É porque talvez o fato de eu estar vendo que a merda ia dar há tanto Exato. tempo que talvez pode tenha ser. tirado o peso, né? Pode Porque, ser. tipo assim, por exemplo, eu fiquei muito mais decepcionado na eliminação pro São Lourenço do que ontem. Aliás, até hoje eu não vi os gols do Flamengo e São Lourenço, por exemplo. Até hoje, eu nunca vi. Nunca vi os gols desse jogo. Então, assim, eu me decepcionei ontem, porque eu acho que é foda. Tu tá vendo a merda acontecer e ninguém reagir, né? É isso Então, mesmo. assim, é isso. Bom, rapaziada, beleza. é isso. Se você chegou até aqui e não deu um like, Ah. você é um vagabundo. E aí eu volto depois que o Formiga voltar, é isso? Eu volto aqui Beleza, depois assim que o voltar. Formiga voltar, Tá. já saibam que Vitor Sérgio Tá, vem na beleza. sequência. Beleza? Então, Beleza. Doido, muito obrigado por mais uma presença aqui. Espero que Beijo tenham, pra vocês. tenham várias. Ídolo! É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Eu sei que tu não é inscrito, sei que tu tá vendo aí, tu não é inscrito, nem deu like, assim. É Então, vagabundagem. se inscreve e vira membro. Ou aqui em cima não seja membro, ou aqui Perfeito. embaixo já vira membro também, porque Perfeito. tem muitos benefícios exclusivos. Exatamente. Um Olha deles aí. é correr o risco. Isso aí talvez não seja um benefício tão bom, tá? Mas um ok. deles é correr o risco de ir num jogo do Flamengo gente. conosco. É? Caramba. Então, É, Vai mas ser- no mês a gente vai já ser tem- primeira vez mas aí contra o Grêmio. se ganhar, o cara pode escolher quando ir, né? Pra quando queimar o benefício. Porque agora eu não iria, não, mas enfim. melhor Já segurar. tá combinado contra o Grêmio. Quanto o Ah, Grêmio já já tem vão um dois. que vai? Eu dois, e mais vão 2 dois. membros do canal, o Simões não vai conseguir ou não quer ir, né? Não, Eu vou pegar dia da pra- Supercopa da Europa. Por favor, coloque nas mídias sociais os reacts do que Exato. acontecer. Tem que fazer a mídia lá. Tem que fazer a mídia lá. Perfeito. É isso, rapaziada. Valeu. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Beijo. Obrigado, meu ídolo. É Ídolo. nóis, valeu. Um abraço Valeu. a todos.